Olá pessoal, aqui é Elson Azevedo e hoje nós vamos ter mais um episódio do programa Por Onde Anda. Nesse programa a gente fala com pessoas importantes do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina, pessoas importantes que estão brilhando pelo mundo, fazendo coisas extraordinárias. E nesse episódio a gente vai conversar com o professor Dr. Quirino Cordeiro Júnior. Deixa eu colocar aqui você, Quirino, só para você aparecer junto aí. Só para o pessoal te enxergar. Tudo bem, Quirino? Tudo bom, Elson? Como é que você está? Tudo bem? Tudo ótimo. Eu vou fazer uma introdução aqui do seu enorme currículo, vou ter que resumir algumas coisas, depois você comenta, você complementa aí. Então, o professor Quirino Cordeiro, ele é médico formado pela Faculdade de Medicina da USP, São Paulo. Ele fez residência médica em psiquiatria também nessa mesma instituição. Foi preceptor da graduação nesse curso. Fez doutorado também lá no Departamento de Psiquiatria da USP. Fez duas especializações, especialização em medicina legal. Então, o professor Quirino é um baita psiquiatra forense. E também uma especialização em bioética. Depois ele assumiu como professor do Departamento de Psiquiatria da Santa Casa de São Paulo. Foi diretor de alguns hospitais ligados à Santa Casa na época. Por exemplo, foi diretor do Hospital Juqueri, em Franco da Rocha. Depois assumiu como diretor do CAISM Vila Mariana. E, ao mesmo tempo, também foi o chefe do Departamento de Psiquiatria da Santa Casa de São Paulo. Depois disso, ele se aproximou do Departamento de Psiquiatria da Unifesp. Eu brinco sempre que tem uma guerra pelos melhores cérebros, né, querido? Então, nessa guerra aí, a gente tentou te fisgar. E aí você se aproximou do departamento, assumiu a psiquiatria forense do Departamento de Psiquiatria da Unifesp, montou um curso para pós-graduação e se tornou professor afiliado do nosso departamento, que foi uma grande honra, é uma grande honra ter você na nossa instituição e assim, para mim, pessoalmente, foi uma grande honra ter estado um pouco mais próximo de você nesses últimos anos. E aí, enfim, com esse trabalho super bem sucedido, o professor Quirino foi convidado para ser coordenador de saúde mental do Ministério da Saúde, que é simplesmente o cargo mais alto em saúde mental do governo federal. E nesse cargo, em dezembro de 2017, ele foi o principal responsável pela nova Política Nacional de Saúde Mental, em dezembro de 2017. No novo governo, ele assumiu um novo cargo ainda mais importante, que é o Secretário Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas. E como ele não é de deixar para trás, em abril de 2019, ele foi o principal responsável pela nova Política Nacional de Drogas. E em junho, pela nova Lei de Drogas, a Lei 13.840. Então, professor Quirino, só pelo currículo aqui eu já fiquei sem ar. Parabéns, uau, é impressionante aí sua trajetória. E assim, o nosso desafio aqui é conversar com os jovens talentos do departamento. A ideia é mostrar para eles trajetórias de sucesso, as mais variadas possíveis. A gente já conversou com pessoas brilhantes, com trajetória brilhante clínica, de pesquisa, de docência, na saúde pública. E agora você com essa trajetória fantástica, né? Conta pra gente, Quirino, como é que isso tudo começou? Bom, então, antes de mais nada, Elson, de verdade, muito obrigado pelo convite. Queria te parabenizar por essa iniciativa, né? Acho que é muito interessante trazer experiências de pessoas que passaram pelo departamento ou que ainda estão ligadas no departamento, mas que estão realizando atividades em outros locais, enfim. Isso daí acho que pode servir como uma inspiração, pode servir como exemplo para colegas que hoje estão iniciando a sua carreira aí no departamento, né, enfim, a buscar novos horizontes, mas obviamente sempre estando com o pé, estando com uma ligação aí com a Unifesp, que é uma instituição que me recebeu e que eu tenho muita satisfação, eu tenho muita alegria de fazer parte desse departamento, fazer parte desse time tão vitorioso e que tanto tem contribuído para a psiquiatria no Brasil. Fantástico, fantástico. Não, é uma honra nossa ter o seu brilhantismo junto com todas as nossas pessoas do departamento. Então, professor Quirino, me diga,
como é que a ideia é a gente tentar motivar os nossos jovens talentos, a pegar exemplos de histórias de sucesso na carreira como a sua. Me conta, como é que você começou? Como é que chegou na medicina, na psiquiatria? Bem, eu iniciei a minha carreira médica em 1992. A gente acha que o tempo não passa, né? Mas aí já vão 28 anos, quase 3 décadas, né? Ah, Eu fui fazer faculdade de medicina na USP, na Universidade de São Paulo. Eu morava numa cidade do interior de São Paulo, chamada Garça. E aí, enfim, opa! acabei indo para São Paulo para fazer medicina. Até então, eu acho que eu tinha visitado São Paulo apenas uma vez na minha vida. Foi numa excursão de 8ª série. Eu fiz um passeio para o shopping. Eu visitei o shopping Eldorado, o Play Center e o aeroporto de Congonhas. Então, essa daí foi a única vez que eu tinha estado em São Paulo até eu me mudar Foi para fazer aquela turismo cidade. no aeroporto de Congonhas. Exatamente. O meu dia em São Paulo começou assim. Eu fui para o aeroporto de Congonhas, conheci o aeroporto de Congonhas. Também não tinha conhecido até então nenhum aeroporto. Essa foi a minha primeira experiência com aeroportos. Aí depois eu fui para o Play Center, passei o dia no Play Center e terminei o dia visitando o Shopping Eldorado, que para mim era uma grande novidade. Aliás, tudo isso, né? Eu morava numa cidade pequenininha do interior de São Paulo, enfim. Quantos habitantes lá, Garça? Hoje, quase 30 anos depois, Garça tem acho que pouco mais de 40 mil. Na época, bem menos. bem menos que isso, né? Enfim, aí eu tive oportunidade, né? Caipira. Caipirão. Caipirão. Caipirão de verdade. E aí eu acabei, né, enfim, aí com 17 anos, fui aprovado no vestibular e fui para São Paulo para morar. Aí fui morar numa república, uma república de colegas lá da faculdade que acabaram virando, na verdade, meus grandes amigos, né? Uhum. Muitos deles, enfim, verdadeiros irmãos. Então foi uma experiência muito boa esse momento em que eu estive na faculdade, finalizei o curso de medicina em 97 e finalizei então o curso com a ideia de ser psiquiatra. E como é que você interessou pela psiquiatria? Na verdade, assim, o meu interesse pela medicina veio por meio do convívio com os meus primos. Eu sou, na verdade, meu irmão e eu somos os primos mais novos da família. Tá. E é interessante porque até na geração dos meus pais, dos meus tios, na verdade, ninguém tinha feito faculdade ainda, né? Então, na verdade, um primo meu, nosso primo mais velho da família, acabou então decidindo fazer medicina. Uhum. E aí ele acabou se tornando aí, né? Acho que mesmo sem querer, ele ficou aí um grande modelo para os irmãos dele. Depois, vários irmãos dele acabaram fazendo medicina também. Vários primos nossos acabaram fazendo medicina e eu me enveredei também por essa área, porque na verdade, enfim, eu me lembro, né? Eu era o primo mais novo, então eu ia nas festas de família e o papo todo, as pessoas que circulavam nas festas, todos ligados à medicina. Muitos deles se casaram com médicas, enfim. Então, aquele ambiente, para mim, foi um ambiente no qual eu cresci, enfim. Então, foi um ambiente muito bacana. E dos meus primos, aí o mais novo, então, que fez medicina, acabou fazendo psiquiatria. Era o primo que eu tinha bastante contato e eu acabei, enfim, por meio dele, tendo, enfim, um acesso maior a essa especialidade dentro da medicina e acabei tendo interesse inicial. E aí, já na faculdade, enfim, aí eu sou um cara que me interesso por várias coisas, né? Assim, eu tenho dificuldade de me dedicar apenas a uma coisa na vida e no meu acadêmico, isso daí não foge à regra. E a psiquiatria é uma área super interessante da medicina porque ela abre a possibilidade de você, enfim, exercer a sua profissão e participar da sua formação acadêmica, tendo contato com uma série de áreas do conhecimento humano, né? Então, desde ciências humanas, ciências exatas, ciências biológicas, todas as ciências psicológicas, enfim. Então, a psiquiatria acabou sendo para mim uma escolha por conta desse jeito meu de ser aí meio curioso e me meter
a fazer várias coisas, me interessar por várias coisas, psiquiatria me caiu como uma luva, né? Eu acabei entrando aí, me enveredando por esse caminho. Finalizei a faculdade em 97. Em 98 eu iniciei então a minha especialização em psiquiatria no Instituto de Psiquiatria, no IPQ, Hospital das Clínicas da USP. Fiz 3 anos de residência, terminei no ano de 2000 e em 2001 eu assumi o cargo de preceptor dos alunos de graduação. Então, Uhum. os alunos de graduação da USP que faziam seus estágios no departamento de psiquiatria, então, eles quando faziam seus estágios, eu era o responsável por organizar, né, enfim, o curso, por organizar os estágios, uma experiência acadêmica, né? Foi a minha primeira grande experiência acadêmica e eu tive, enfim, uma satisfação imensa de ter ficado, então, no ano de 2001 como preceptor dos alunos. Que legal. Aí depois, enfim, eu me interessava aí pela carreira acadêmica, eu queria seguir carreira acadêmica, sempre me interessei, né, pela área de ensino, de pesquisa e pela parte toda de extensão universitária, né? Então, eu acabei buscando enveredar por esse caminho. E aí eu iniciei o meu doutorado lá na USP também, e como eu disse que eu me interesso por várias coisas, meu doutorado foi na área de esquizofrenia, que é dentro da psiquiatria aquilo que mais me fascinava, né? Enfim, que acho que é Uhum. o grande carro-chefe, né? Na minha modesta opinião aqui, é o grande carro-chefe da psiquiatria é a loucura, né? Então, Uhum. os quadros psicóticos sempre me interessaram, sempre me fascinaram, despertaram então esse interesse. Eu acabei fazendo um doutorado na área de esquizofrenia, mas, como eu disse que eu me interesso por um monte de coisa, eu acabei buscando fazer na área de genética e genética molecular. Uhum. Então, eu fui para o laboratório estudar genética, né? E estudei naquela ocasião lá acabei estudando um polimorfismo no receptor tipo dopaminérgico D3 em esquizofrenia. Então, isso daí foi meu doutorado. E aí, a partir daí, enfim, dei sequência na carreira acadêmica de pesquisa, mas acabei me metendo a buscar fazer pesquisa em áreas distintas dessa, enfim. E foi bem bacana. Tive uma experiência acadêmica que me satisfez durante bastante tempo. E quem foi seu orientador no doutorado? Meu orientador foi o professor Homero Valada. Não, demais. Foi um momento interessante ali no Instituto, porque vários professores, na época, todos eles muito jovens, estavam voltando do exterior. Muitos deles tinham ido fazer especialização e o próprio doutorado no exterior, como é o caso, por exemplo, do meu orientador, Homero Valada, que fez o seu doutorado na Inglaterra. Ele estava voltando, né? Enfim, então o departamento de psiquiatria da USP naquele momento passava por um momento importante de renovação. Uhum. Tinha iniciado lá com o professor Valentim, né? Enfim, já há algum tempo, mas naquele momento, né? Enfim, com o retorno recente aí de vários professores que estavam fora do Brasil, eles voltaram com com Uhum. aquele ânimo todo, né? Enfim, da juventude. Muitos deles tinham acabado de assumir cargos, né, no departamento com professores. Então, o departamento, acho que vivia um momento bem bacana naquela época e as pessoas, os professores todos incentivavam muito os alunos a seguirem a carreira acadêmica. Então, acho que foi um momento bastante especial do departamento que eu tive a satisfação de participar. Ah, muito bom. E aí, e a carreira, enfim, depois você foi para Santa Casa, né? Como é que foi isso? Exatamente. Então, aí eu terminei a residência, né? Iniciei então o doutorado, terminei o doutorado e eu acabei fazendo também, né? Enfim, como eu disse aí que eu tenho interesse em várias áreas, uma delas é a parte de psiquiatria forense. E na época, Elson, não havia uma residência em psiquiatria forense, não Uhum. existia isso. Uhum. E então eu acabei fazendo uma especialização em medicina legal, também na USP, no departamento de medicina legal. Finalizei essa especialização e depois fiz uma outra especialização em bioética. Uhum. E aí eu acabei, enfim, me enveredando pela área da psiquiatria forense,
fiz a prova de título de especialista pela Associação Brasileira de Psiquiatria, enfim, e comecei a trabalhar também como psiquiatra forense. E a Santa Casa, naquela ocasião, Santa Casa tinha acabado de assumir um serviço bastante interessante, que era um serviço híbrido. Era um serviço médico e também era um serviço ligado ao sistema penitenciário. Na verdade, a Santa Casa assumiu o centro hospitalar do sistema penitenciário de São Paulo, assumiu o Hospital Penitenciário de São Paulo. Então, lá eram cuidados, eram tratados presos, né, do sistema penitenciário, que apresentavam quadros clínicos mais graves, que precisavam, então, de uma internação, e eram internados naquele hospital. E, na verdade, a Santa Casa estava buscando formar um time, né, de médicos, psiquiatras, para trabalhar com aquele público. E eles, enfim, estavam precisando aí de um psiquiatra forense, né, enfim, que dominasse aí essa interface entre a psiquiatria, as questões legais, porque naquele momento era muito importante, né, naquele contexto, você conseguir trabalhar, né, enfim, nesse meandro, hein, entre as questões técnicas médicas e as questões da área da justiça. Então, eu fui convidado a assumir um cargo de médico assistente no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário. Foi quando, então, eu fui para a Santa Casa para trabalhar como psiquiatra assistente. Uhum. E aí, na Santa Casa, você, depois de algum tempo, ou rapidamente, pelo menos na minha avaliação, você, enfim, se tornou professor, passou no concurso para professor na Santa Casa, e uma Exatamente. carreira muito rápida, né? Assumiu a direção do Hospital Juqueri, em Franco da Rocha, e depois a direção do CAISM Vila Mariana, que à época era de gestão da Santa Casa. E aí, nesse momento também, você foi o chefe de departamento do Departamento de Psiquiatria da Santa Casa, né? Exatamente. A Santa Casa é uma instituição que foi muito importante na minha carreira. Já que a gente está conversando aqui com os jovens talentos aí da Unifesp, eu acho que, já que a gente está batendo esse papo, eu vou colocar um pouco uma impressão minha, na verdade, em relação à questão de carreira, né? Quando eu entrei na Faculdade de Medicina da USP, né, eu basicamente só conhecia ali, né? Conheci a USP, ali foi a minha alma mater, né? Enfim, ali eu considerava ali como sendo da minha casa, e enfim, foi lá inclusive que eu conheci a minha esposa, então foi a partir dali que surgiu a minha família. Uhum. Lá, enfim, eu acabei formando assim, as minhas mais sólidas amizades. Enfim, então aquilo lá foi uma experiência muito rica para mim, muito forte. Entretanto, né, enfim, como você mesmo já adiantou, eu acabei tendo a oportunidade de ir para outros lugares, né? Então, eu fui Uhum. para Santa Casa, depois para a Unifesp. Eu passei também um tempo fora do país, na época do doutorado, né? Eu fiz um doutorado, eu consegui uma bolsa de estudos de uma organização internacional chamada European Molecular Biology Organization, a EMBO. E eu fiquei um tempo em Londres, né? Enfim, tinha também conseguido um recurso, passei uma temporada em Pittsburgh, nos Estados Unidos, enfim, eu tinha a oportunidade de dar uma circulada, né, em outras instituições e acabar assumindo cargos, né, enfim, em outras instituições. Tudo isso para dizer, né, que aqui no Brasil nós temos ainda nós temos ainda uma tradição de que as pessoas iniciam sua carreira numa instituição e parece que elas ficam presas, né? Elas ficam quase que acorrentadas naquele lugar. Só que a gente, novamente, como a gente está conversando aqui com os nossos jovens talentos do departamento, a gente precisa estar aberto para buscar enxergar outras oportunidades, né, que podem aparecer para a gente. Uhum. Então, o que acabou acontecendo comigo foi assim, né? Eu estava lá no Instituto de Psiquiatria, lá na USP, e acabou aparecendo essa oportunidade de ir para Santa Casa. Então, eu fui inicialmente para ser médico assistente lá no Hospital Penitenciário, e logo na sequência abriu a possibilidade de eu fazer um concurso e entrar como professor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. Então lá eu iniciei a minha carreira acadêmica
junto com a minha carreira de médico assistente na Santa Casa. Eu fiquei no hospital penitenciário, Elson, durante aí quase 2 anos Uhum. e tive um convite, né? Foi a minha primeira oportunidade aí de iniciar minha carreira de gestão. Não tinha experiência nenhuma de gestão, mas, enfim, eu era um cara que me interessava pela área de gestão ainda lá no Centro Hospitalar de Sistema Penitenciário, ajudava a organizar o serviço. A gente Uhum. iniciou um serviço de saúde mental do zero no Hospital Penitenciário e eu acabei, enfim, me enveredando por esse caminho de gestão e tive essa primeira oportunidade de ser diretor de um serviço importante de saúde mental, que era o Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental, o CAISM, do Hospital Psiquiátrico de Franco da Rocha, o Hospital Psiquiátrico do Juqueri, Uhum. que é um dos hospitais mais tradicionais, Sim. né, na história da psiquiatria brasileira. Então, para mim, foi um momento assim fantástico. Eu circulava ali pelo Juqueri, eu me sentia parte da história da psiquiatria, né, andando nos lugares onde grandes nomes da psiquiatria circularam, né? Então para mim lá o Osório César, o próprio Franco da Rocha, enfim, Aníbal Silveira, enfim, vários nomes de grande relevância para a psiquiatria nacional. E então para mim foi uma grande honra ter sido responsável por aquele serviço. Eu fiquei lá por 7 meses. Eu Uhum. fui para lá, o serviço estava passando por um momento bastante difícil. Santa Casa tinha acabado de assumir aquele serviço e precisava dar uma organizada na casa. Eu fui para lá e acabei, enfim, tendo sorte ali e acabei conseguindo organizar a casa do ponto de vista aí da assistência, do ponto de vista das finanças do serviço, Uhum. que estavam meio desandadas. Aí as coisas correram bem, e então eu fui convidado para um outro grande desafio, que foi assumir a direção do Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental, o CAISM, então aí que na ocasião era o principal serviço de saúde mental da Santa Casa de São Paulo. Então eu fui diretor do CAISM e acabei sendo responsável então pelos demais serviços. Então cada um dos serviços na época da Santa Casa tinha o seu diretor, mas eu era o responsável por toda a assistência na área de saúde mental na Santa Casa naquela época e diretor do CAISM na Vila Mariana, que hoje, Uhum. inclusive, está com a Unifesp. Né? Exatamente. Hoje ele está com a Unifesp. E eu acabei assumindo, então, Elson, naquela ocasião, a chefia do departamento de psiquiatria da faculdade, Uhum. porque a Santa Casa trabalha com o esquema de cátedras. Né? Então, ou seja, o professor responsável pelo serviço da instituição é o mesmo professor responsável pela cadeira, pelo departamento na faculdade. Então, eu fiquei como chefe do departamento de psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa e diretor do CAISM, responsável por toda a parte assistencial da Santa Casa durante quase 6 anos. Então, foi acho que uma das minhas maiores experiências assim de gestão, experiência acadêmica, né? Uhum. E foi quando eu comecei a me aproximar da Unifesp. Então foi aí que começou o meu flerte, o meu namoro com a Unifesp. Não, o pessoal do Departamento de Psiquiatria da Unifesp não é bobo, não, viu? Você por ali, tá? Ó, é o que eu falei, disputa pelos grandes cérebros. E Mas aí, foi muito bacana, porque, assim, na verdade, eu assumi o departamento de psiquiatria, né, da faculdade, da Santa Casa, e a questão, Elson, é que a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo é uma faculdade simplesmente fantástica, assim, né? uhum, E tem um curso de graduação em medicina, acho que de verdade, um dos melhores do Brasil, assim, de longe, né? uhum, É um curso muito tradicional no país, na cidade de São Paulo, forma médicos excelentes, excepcionais. Formou nessas várias décadas muitos importantes médicos. Só que quando eu cheguei no departamento, nós tínhamos então um curso de graduação muito bom na faculdade. Nós tínhamos uma residência em psiquiatria também que era fenomenal. Os residentes tinham oportunidade de
de ter muitas atividades práticas, Elson. Uhum. Isso daí acho que é muito importante na formação do médico, né? Ou seja, Uhum. o médico aprende muito pelo reconhecimento de padrão, né? Uhum. Então, você vê um paciente com esquizofrenia, você vê 2, você vê 3, você vê 10, você vê 20, você vê 1000. A hora que quando você acabar tendo a oportunidade de ver o milésimo primeiro, você fala, bom, isso daqui é esquizofrenia. Né? Uhum. Então, a medicina se aprende, eu não tenho dúvida disso, aprende muito, muito com a prática. Claro que todo o cabedal teórico é importante se estudar, estar atualizado em todos os algoritmos de tratamento, tal, mas medicina é um ofício, então você Uhum. tem que aprender fazendo. E na Santa Casa isso daí era uma questão muito, muito forte, então eu me lembro, né, na Santa Casa nós tínhamos estágios na atenção básica, né, no Centro de Saúde de Escola, na Barra Funda, havia estágios no pronto-socorro do Hospital Central, interconsultas no Hospital Central, tinha o pronto-socorro do CAISM, os ambulatórios do CAISM, o Hospital Dia. Quando eu estava no CAISM, nós tivemos a oportunidade de abrir um serviço do CAISM, que é o serviço de autismo. Uhum. Então, nós oferecíamos para os residentes a possibilidade de estar em contato de fato, né, enfim, com o exercício da psiquiatria. Isso daí foi uma coisa bem bacana. Só que, na verdade, enfim, vale colocar aqui que nós chegamos a ter, Nelson, quando eu estava como diretora do CAIS, nós chegamos a ter o maior programa de psiquiatria do Brasil. Nós chegamos a ter 24 residentes por ano. É mesmo? Então, foi um programa, nós tínhamos mais de 70 residentes. Uhum. Porque foi um momento em que a Santa Casa assumiu o Hospital do Juqueri e acabou incorporando também A a residência. residência do Juqueri. Ah, é? E naquela ocasião foi um momento bem interessante porque nós conseguimos também ainda um aumento de vagas. Então, Ah. nós juntamos os residentes da Santa Casa com os residentes do Juqueri. Então, esses residentes passavam em todo esse serviço e passavam também lá no Hospital do Juqueri. Uhum. Um momento bem bacana, assim, enfim, de todo esse trabalho. E nós acabamos tendo também a oportunidade, Elson, e para mim foi uma coisa bem bacana, assim, de nós trabalharmos quase que numa junção da psiquiatria mais clássica, né? Enfim, o Juqueri talvez tivesse aí uma das últimas escolas em Sim. psiquiatria no Brasil, né? De pensamento original, né? Exatamente, a escola Eu, do professor Aníbal Silveira, enfim, eu diria que o Juqueri e o servidor também, né, carregam essa coisa do o pensamento servidor próprio, né? O professor Carol do Sonnenreich, o professor escola do Joaquim professor Estevam. escola do professor Carol Sonnenreich e lá no Juqueri, escola do professor Aníbal Silveira. E bebeu ali, né, enfim, na escola da psiquiatria alemã, o Leonard Kleist, enfim. Uhum. Então, era talvez uma das últimas escolas aí da psiquiatria do Brasil. Então, nós tivemos essa rica experiência de termos, então, essa junção da psiquiatria, então, mais contemporânea com a psiquiatria mais clássica. E foi um momento, para mim, muito especial. Eu Então, os imagino. alunos da Santa Casa, os residentes, passavam no serviço da Santa Casa e passavam também lá no Juqueri. E os do Juqueri também. Na verdade, chegou um momento que era uma residência só, inclusive, né? Então, foi um momento muito, muito rico. E nós, então, tínhamos aí mais de 70 residentes. E foi bem bacana, né, esse momento. E aí, o fato é que era um serviço de residência muito forte, assim, na parte de aprendizado prático, Uhum. também, enfim, toda na parte teórica, né, enfim, bebendo ali da fonte da psiquiatria clássica. Foi um momento bem, bem bacana aí para a gente na Santa Casa. Só que, na verdade, a Santa Casa ainda não tinha ainda uma tradição muito forte em pesquisa. Uhum. Nós tínhamos ali alguns professores, como, por exemplo, o professor Ricardo Shida, que tinha uma linha de pesquisa mais forte e tal, mas não era uma tradição do departamento. Uhum. E aí, então, quando eu assumi o hospital, aí o CAISM, aí na Vila Mariana, eu acabei sendo procurado logo no começo aí pelo Cristiano Noto. Uhum.
que tá aí no departamento. Hoje ele é o responsável aí pelo ambulatório de primeiro episódio psicótico, né? Enfim. E ele veio falar comigo, assim, falando, pô, Quirino, você acabou de assumir aí, a gente aqui no departamento tá, pô, para começar um grande projeto para estudar o primeiro episódio psicótico. Só que a gente quer fazer um negócio, enfim, nível internacional, como, na verdade, é todo o trabalho de pesquisa aí do departamento, né? Então, ninguém aí é modesto, o pessoal já quer, e está certo, ir lá para cima. Aí o Cris chegou para mim e falou, ó, a gente quer fazer um grupo de pesquisa forte, um projeto forte, e para isso a gente precisa ter pacientes, no primeiro episódio psicótico, virgens de tratamento, os drug naive. Uhum. Aí eu falei, caramba, pô, Cris, é aqui, cara. A gente tem, acho que na época nós tínhamos o segundo maior pronto-socorro de São Paulo, pronto-socorro especializado em psiquiatria. Na verdade, nós perdíamos apenas para o PAI, lá da Zona Norte. Inclusive, hoje também é administrado pela SPDM, pela Unifesp, ou seja, Unifesp e SPDM tomando conta geral, né? Então, então nós tínhamos o CAISM da Vila Mariana, um serviço, um grande volume de pacientes no pronto-socorro e grande volume de pacientes em primeiro episódio psicótico. E aí, como eu falei, né, anteriormente, essa área da psicose, né, Elson, é o que, na verdade, me despertava, sempre despertou o grande interesse. Eu falei, Cris, está fechado, meu, vamos entrar nessa, vamos entrar junto. Uhum. E aí nós marcamos uma reunião, a primeira reunião, aí com o Ari Gadelha, o próprio Cris, o Rodrigo Bressan, o Jaimar, enfim, foi uma reunião só com nomes de peso aí do departamento, nomes de peso da psiquiatria brasileira. E aí eu Fantástico. cheguei lá e falei, ó, meu, vamos aí, vamos em frente. E aí tinha a professora Cíntia da genética, né, enfim, Uhum. da Unifesp, que estava, porque basicamente a ideia era que nós pudéssemos estudar expressão gênica, né? E aí, se você tivesse um paciente já em uso de medicação psicotrópica, enfim, você poderia ter problemas depois com os resultados obtidos no estudo. Então, a ideia era pegar os drug naive. Uhum. E aí, enfim, nós iniciamos esse projeto, primeiramente só coletando dados e material biológico dos pacientes no pronto-socorro. E aí depois nós acabamos expandindo, né? Enfim, nós criamos um serviço de primeiro episódio psicótico. Uhum. Temos um ambulatório e a coisa decolou, né? Tem uma das maiores produções em primeiro episódio psicótico do mundo hoje é de departamento por conta dessa iniciativa lá de trás, né? Então, Uhum. em várias áreas, vai de psicopatologia até neuroimagem, Uhum. passando por genética, né? Então, genética molecular, genética de polimorfismos, passando por expressão gênica, proteômica, enfim. Hoje as linhas de pesquisa aí no primeiro episódio, Epigenética. epigenética, não, tudo. Então, o negócio acabou crescendo demais. Neuromodulação, enfim. Então, esse daí foi a minha primeira aproximação, foi nessa área de primeiro episódio psicótico. Depois eu acabei, também por conta desse meu interesse, enfim, que em várias áreas aí, então, eu acabei me aproximando da professora Elisa Britsky. Uhum. E, enfim, na época trabalhava aí, e ainda trabalha, né, mas trabalhava no departamento com transtorno afetivo bipolar e outras doenças do humor. E nós começamos também a fazer pesquisa em colaboração, junto com a professora Miriam Hayashi, aí da Unifesp, das carreiras básicas, e abrimos uma linha de pesquisa e chegamos a criar, né, enfim, um ambulatório de transtornos do humor, né, mais focado em transtorno afetivo bipolar. Então, foi uma experiência também bastante interessante aí nessa parceria com a professora Elisa Britsky. Abrimos também uma outra parceria de pesquisa na área de neuromodulação. Uhum. Eu acabei, quando estava aí no CAISM, juntamente com o Rafael Bernardon, que hoje é diretor, aí junto com você, né, Elson, aí no CAISM, o Rafael Bernardon, um grande amigo meu, enfim, estava voltando
de Londres, ele tinha ficado uma temporada lá fazendo pós-graduação, ele estava voltando de Londres, ele assumiu o serviço de ECT no CAISM, e aí eu falei, pô, Rafa, vamos fazer o seguinte, cara, ECT só não, vamos criar aqui, pô, aqui no CAISM, vamos criar um laboratório de neuromodulação. E a gente começou a trabalhar com ECT, com estimulação magnética transcraniana, com estimulação elétrica cerebral. Eu cheguei a ir para Boston, lá na Harvard, com o professor Felipe Frein, né, que é um pesquisador brasileiro que está lá, um neurologista, acho que uma das maiores figuras hoje na área de neuromodulação em todo o mundo. Aí fui lá, passei uma temporada lá para poder criar esse laboratório de neuromodulação aí no CAISM, e aí comecei uma outra frente de pesquisa em colaboração com a Unifesp, né? E aí comecei a trabalhar, então, com a parte de neuromodulação também, em parceria aí com a Unifesp. E aí outras oportunidades apareceram, né? Enfim, trabalhar com o professor Jair Mari, enfim, cheguei até a dar um espetáculo num artigo seu. Então, aí, cara, eu comecei a entrar e foi uma volúpia aí, né, enfim, de atividades em várias frentes. E o que acabou acontecendo é que a Unifesp acabou percebendo que precisava dar uma investida maior aí na área de psiquiatria forense, né? Porque, enfim, não tinha aí no departamento, na ocasião, nenhum colega, enfim, que trabalhasse com a área de psiquiatria forense. E aí, então, eu fui convidado para entrar para o departamento como professor afiliado, para trabalhar na área de psiquiatria forense. E foi o que acabou acontecendo, né? Eu fui para o departamento, eu criei um curso de pós-graduação, né? Um curso, na verdade, na pós-graduação. Eu assisti esse curso, viu? Algumas vezes. Então, Repeti. Então, foi um curso bem bacana, enfim, fiquei vários anos com esse curso. Depois, nós abrimos também um curso para os residentes, curso de psiquiatria forense para os residentes, e abri um grupo de estudo em psiquiatria forense aí no departamento. Eu também fazia perícias, né, de servidores da universidade que estavam com problema no trabalho, enfim. Então, eu acabei desenvolvendo e buscando ajudar a tocar essa área de psiquiatria forense aí no departamento. Então, foi essa daí a minha entrada no departamento. E aí, enfim, o que acabou acontecendo é que eu acabei sendo convidado para assumir um serviço que a Unifesp, a SPDM estava assumindo, que era o Hospital Cantareira, lá na Zona Norte. E foi uma situação, para mim, muito, muito bacana, Elson, porque o Hospital Cantareira foi o meu primeiro emprego. Ah, é? Primeiro emprego. Eu era R1 em 98 e você sabe que a vida de residente não é fácil, né? E eu tinha que trabalhar, né? Pô, assim, pagar as contas. E eu tinha que me virar. E aí eu fui dar plantão lá, na época chamava Sanatório João Evangelista. Então, foi minha primeira carteira de trabalho, inclusive. Sanatório João Evangelista. Eu dava plantão lá, comecei a dar plantão lá em 98, estava no R1, eu dava plantão lá de sábado. Sábado, 24 horas, pelo menos era a cada 15 dias. Né? Então, mas eu fiquei bastante tempo lá no hospital, no antigo sanatório João Evangelista, depois mudou para o hospital João Evangelista, né, para o hoje, e aí agora, então, o Hospital Cantareira, que está com a SPDM, com a Unifesp, enfim. E foi muito bacana, porque aí eu assumi a direção daquele hospital e fiquei lá uma temporada. Então, e hoje eu continuo, né, como professor afiliado do Departamento de Psiquiatria, ainda busco ajudar em algumas ações do departamento, enfim, alguns projetos de pesquisa, mas, enfim, agora, por conta das atividades que eu tenho lá em Brasília, né, eu estou em Brasília aí há 3 anos e meio já, né? Nossa, passa rápido, hein? Passa, né? Eu estou há 3 anos e meio em Brasília, né? Antes no Ministério da Saúde, agora no Ministério da Cidadania. Então, agora fica mais difícil, né, de tocar as atividades todas, hein? Mas eu ainda procuro estar aí buscando não perder a mão nas atividades acadêmicas aí. Fantástico. Não, e esses pitacos que você deu em artigos meus ajudaram muito.
Querido, te conheci mais ou menos em 2012 ou 2013, não lembro. E sempre me chamou a atenção, tanto que você é produtivo, né? Enfim, sempre, quando você fala em várias áreas, várias coisas, e tocando tudo para frente, né? É impressionante. Eu lembro que teve uma época que Tentando pelo menos, né? eu era diretor de um hospital, e estava sobrecarregado, sem aguentar mais. E aí, conversar com você estava chefe do departamento de psiquiatria da Santa Casa, diretor do CAISM, mas também como superintendente dos outros dos serviços de saúde mental da Santa Casa e dirigindo o Hospital Cantareira. Não, querido, você não é desse mundo. Você não é desse mundo. Na Quando é que você verdade, dorme? Eu me eu pergunto. sempre fui um cara ativo, eu sempre gostei de estar envolvido com as coisas. Como eu falei, né, eu sempre fui muito interessado, né, enfim, em várias coisas. Isso acabou me abrindo várias oportunidades, né? É interessante porque talvez a minha experiência não seja aí a das mais frequentes dentro do mundo acadêmico, né? Porque e eu já recebi vários conselhos, né, enfim, de professores mais velhos, inclusive todos eles que eu admiro muito, inclusive. Eu falo, pô, Quirino, você precisa focar, pô. A carreira acadêmica não é isso, pô, que você faz. Carreira acadêmica você precisa pegar um ponto só e dissecar aquele ponto, ir a fundo. Eu falei, não, legal, pô, eu imagino que deva ser isso mesmo. Muita gente faz isso, é bacana, mas eu mesmo que eu queira, eu não consigo, assim, porque os meus interesses são múltiplos. Eu gosto de fazer um monte de coisa, acho que se eu pegar uma coisa só para fazer, acho que eu vou morrer de tédio, assim, né? Então eu preciso me meter num monte de encrenca para poder estar fazendo a coisa andar, né? Mas isso é verdade. Em geral, acabo me envolvendo com muita atividade, porque é isso, né? Eu gosto muito de estar sempre e sempre buscando coisas novas, assim, né? Eu acho que eu sou um pouco aí, né, o novel seeker, né? Eu tenho um Uhum. pouco disso como constituinte da minha personalidade de ser e tal. Isso daí é o que acabou marcando aí esses meus anos de carreira, né? Não, e você sabe que outra coisa que me marcou muito quando eu te conheci assim, o cuidado que você tem com o outro, né? Eu lembro, em duas ocasiões, assim, eu acho que eu fui numa reunião da ABP, e reunião de delegados das federadas, e estava lá no Rio de Janeiro, meio perdido. Aí você falou, não, chega aqui. Me colocou lá debaixo da sua asa, me tranquilizou ali nas rotinas, no dia a dia. E você fez isso de novo num Congresso Brasileiro, acho que em Florianópolis, né? A BP é um outro espaço também que eu circulei bastante, assim, né? Eu acho importante essa vida associativa, né? Eu acho que é importante para nós, psiquiatras, termos uma associação forte. Eu busquei também sempre contribuir ali, enfim, eu fui responsável pela, pela comissão de psiquiatria legal, né, nessa área de psiquiatria forense. Ajudei a criar a comissão de espiritualidade e religiosidade, uma área que me interessa também. Eu acabei fazendo algumas coisas nessa área, algumas pesquisas nessa área. Então, eu acho muito importante a BP. Agora, essa questão de estar junto com as pessoas, né, enfim, isso daí eu acho fundamental, né, Elson? Na verdade, nenhum caminho que você trilha, você vai muito longe se você seguir sozinho, né? Então, a Uhum. gente sempre tem que estar junto, sempre buscando ajudar, assim a gente é ajudado também nas coisas mais cotidianas, as coisas do dia a dia, até, enfim, empreendimentos e ações mais duras, assim, na carreira. É sempre importante a gente ser generoso. Quanto mais a gente busca ser generoso, sem dúvida alguma, mais as pessoas buscam ser generosas com a gente, e aí Uhum. todo mundo vai para frente. Acho que a gente sempre tem que buscar, Elson, isso é uma coisa que sempre está muito claro para mim, a gente tem que buscar aquelas típicas situações do ganha-ganha, né? Uhum. Esse daí acho que é uma das coisas importantes aí na carreira, mas na vida como um todo, né? Ganha, ganha. Exatamente. Senão não dá, né? Se você entra numa relação para você ganhar, mas o outro perder, Não isso, se sustenta, né? exatamente, esse tipo de situação de relação predatória, né? Isso daí
pode até funcionar numa situação específica, durante um período específico, mas isso não se sustenta, né? Então, a gente precisa construir coisas consistentes, né? Enfim, então, estar junto com pessoas, buscar ajudar e, obviamente, ser ajudado, isso daí que acho que é a grande graça disso tudo, né? Não, e quando eu achava que você não poderia ser mais produtivo lá, nessa época que você estava diretor, chefe do Departamento de Psiquiatria da Santa Casa, professor afiliado na Unifesp, você foi para o governo. Você foi para a Coordenação de Saúde Mental e agora na Secretaria Nacional de Prevenção ao Uso de Drogas. Conta essa Exatamente. história, querido, assim, e um pouco assim, que você conseguiu realizar nesse período? Que te mobilizou para você assumir? É difícil, né? Porque você tinha uma carreira muito consolidada aqui em São Paulo, ah, com posição importante em dois dos maiores departamentos de psiquiatria do Brasil, uma carreira científica, sei lá, não sei quantos papers ali por ano. Também na BP você uma atuação muito forte, e aí você largar isso tudo e ir para Brasília e honestamente eu sei não é pelo salário, né? Porque o salário cai, né? Olha, quando a gente fala isso, todo mundo fala, pô, esse cara é mentiroso. Você ir para Brasília, pô, para perder dinheiro, né? Mas todo mundo pensa que você vai para Brasília para ganhar dinheiro, né? Então. E muita gente, infelizmente, faz isso. Mas isso acabou não sendo o meu caso, né? Eu acabei, de verdade, indo para Brasília e ganhando bem menos que eu ganhava em São Paulo. E Mas, na como é que verdade, a foi esposa uma... deixou? Então, rapaz, isso daí foi um grande problema familiar. Ainda é, né? Ah, 3 anos e meio. Esse é um problema que eu preciso administrar cotidianamente aqui. né? Porque, na verdade, assim, né? Eu primeiro, né, como eu já disse, eu sou um grande novel seeker aí, né? Então, Uhum, apareceu essa novidade, isso daí acabou me deixando, né, enfim, empolgado. uhum, Né, na verdade, era uma grande oportunidade, um grande desafio, ou seja, você trabalhar ações de gestão no nível nacional, era um grande desafio para mim. Eu tinha experiências de gestão, né? Eu tinha a oportunidade de ser diretor de 3 grandes serviços uhum, na área de saúde mental, mas é diferente, né? uhum, Você é um gestor federal, um gestor, enfim, de uma política pública nacional. Mas aí apareceu essa oportunidade, eu me entusiasmei com ela, e o que acabou de verdade mesmo, assim, me motivando mais para ir para Brasília, foi o fato, Elson, de eu ter tido uma experiência muito dura com, é, com as políticas públicas quando eu estava em São Paulo, né? tá, Eu sempre, minha carreira inteira, basicamente, foi uma carreira acadêmica e uma carreira como médico de serviço público, né? uhum, como, como médico assistente, inicialmente, depois como gestor de uhum. serviço na área de saúde mental, mas sempre serviços públicos. Para você ter uma ideia, eu nunca tive consultório. Ah, Eu é? sempre, eu sempre atuei no sistema público de saúde, serviços públicos, enfim, eu via ali, eu sentia na pele, junto com os pacientes, com seus familiares, todos os problemas. E problemas esses causados por políticas públicas baseadas meramente em questões ideológicas e com pouca sustentação técnica, pouca sustentação em evidências científicas. E isso causou muito problema nessas últimas 3 décadas no Brasil, né? Infelizmente. Uhum, E eu vivi isso tudo muito de perto, né? Nesses mais de 20 anos aí que eu me enveredei para a área da psiquiatria, né? Eu acabei vivendo essa situação muito de perto na minha prática profissional. Então, quando surgiu a oportunidade de ir para Brasília e de tentar contribuir para mudar essa realidade, enfim, foi o que, na verdade, me motivou para aceitar esse uhum, convite, esse grande desafio, então, de ir para Brasília. Então, inicialmente, eu fui para o Ministério da Saúde, eu assumi a coordenação geral de saúde mental, álcool e outras drogas no Ministério da Saúde, que é uhum. responsável pela política nacional de saúde mental. E eu tive a oportunidade, então, de, no mês de dezembro de 2017, depois de ter realizado um grande diagnóstico, né, enfim, situacional de como
vinha se dando a política pública na área de saúde mental no Brasil, identificado todos os indicadores muito ruins que nós tínhamos no Brasil nessa política pública. Eu tive a oportunidade, então, de ajudar na criação e publicação do que hoje é considerada a nova política nacional de saúde mental. Uhum. Um trabalho, na verdade, muito duro, muito difícil, Imagino. mas foi um trabalho, uma das grandes, para mim, assim, realizações profissionais e pessoais. Já Uhum. que a gente está falando aqui de carreira, né? Sim. Sem dúvida alguma, isso daí foi um dos pontos altos, assim, para mim, na minha carreira, ter podido participar dessas mudanças. Isso aconteceu no final de 2017. Em 2018, eu continuei no Ministério da Saúde para solidificar essas mudanças e Uhum. implementar essas mudanças. A gente sabe, né, enfim, que ações em políticas públicas elas não terminam nunca, né? Uhum. Mas eu fiquei em 2018 buscando implementar e consolidar essas mudanças todas. Uhum. Você E diria, Quirino, que foram assim as principais mudanças? Você falou de indicadores que estavam muito ruins. A que você se refere, vai? E o que a nova política conseguiu modificar? então, por exemplo, Elson, no Brasil, os indicadores que nós tínhamos, por exemplo, aumento importante nos últimos 15 anos, pelo menos, de taxas de suicídio. Se Uhum. nós levarmos em consideração que o principal fator de risco para alguém morrer por suicídio é a presença de um transtorno mental não identificado ou não tratado de maneira apropriada, a gente identifica que esse aumento das taxas de suicídio se deve muito a problemas na oferta de cuidado apropriado na área de saúde mental. Nós Uhum. tínhamos no Brasil, por exemplo, aumento de pessoas em situação de rua com transtornos mentais graves, né? Quadros psicóticos, dependência química. Tivemos expansão de Cracolândia, né? Cenas abertas de uso de drogas no Brasil inteiro. Tivemos um aumento importante de pacientes com transtornos mentais graves nas prisões. Houve um grande encarceramento de pessoas com transtornos mentais graves no Brasil, porque não conseguiu encontrar assistência adequada, cuidado adequado, as pessoas se Uhum. vulnerabilizavam, entravam em conflito com a lei, eram presas. A mortalidade não se restringia só à mortalidade por suicídio, as pessoas com transtornos mentais vinham morrendo mais no Brasil por outras causas, também além do suicídio. Nós Uhum. vimos sendo um aumento absurdo do afastamento do trabalho de pessoas com transtornos Sim. mentais, afastamento do trabalho por licença saúde, por incapacidade laborativa, enfim, os indicadores todos eram muito ruins. E na área de dependência química também, né? Nós vimos sendo no Brasil aumento de consumo de drogas, aumento de dependência química, enfim, então a situação era bastante dramática, Uhum. tanto na área de saúde mental quanto na área de políticas de drogas. Uhum. E aí, então, enfim, a gente fez esse diagnóstico, que a grande questão é que, novamente, por questões de entendimento, questões ideológicas, serviços importantes para o tratamento, para o cuidado de pessoas com transtornos mentais começaram a ser negligenciados e, o que é pior, começaram a ser fechados o Brasil afora, né? Uhum. Como, por exemplo, hospitais psiquiátricos, ou seja, hoje nós temos um Brasil em que, pese essas mudanças todas que eu estou buscando fazer aí nesses 3 anos que estou aqui em Brasília, nós ainda temos no Brasil uma quantidade muito pequena de leitos, por exemplo, para internação de pacientes com quadros agudos. E que eu não estou falando leitos manicomiais, não precisa colocar o paciente ali, trancar o paciente lá de maneira ad eternum, né? Não, estou falando de você tratar um paciente que está com quadro agudo, que está com risco de suicídio ou com risco de Sim. causar dano para si ou para outras pessoas, enfim. É disso que a gente está falando. Hoje no Brasil, só para você ter uma ideia, em que pese ainda as mudanças todas que nós estamos fazendo e implementando, no Brasil hoje nós temos 1/3 do mínimo de leite que nós deveríamos ter. E isso tudo resultado de políticas equivocadas conduzidas no Uhum. Brasil nesses últimos anos. Então, nós mudamos, por exemplo, a constituição da rede de atenção psicossocial, da RAPS. Só Uhum. para você ter uma ideia, a RAPS, essa rede de atenção psicossocial, foi constituída no ano de 2011, por meio de uma portaria do Ministério da Saúde, e incluiu ali CAPs, incluiu unidade de acolhimento, leito de psiquiatria em hospital geral, mas, por exemplo, não incluiu o hospital psiquiátrico, e por conta disso houve uma aceleração aí no Fechamento. fechamento desses hospitais, não incluiu ambulatórios, aí Uhum. os ambulatórios também começaram a ser fechados, e nós sabemos, né, os ambulatórios para atendimento de base comunitária é
são fundamentais, né? Por quê? Porque eles são muito mais custo-efetivos, né, Elson? Você consegue atender muito mais gente com menos recursos. Uhum. Então, inclusive, nós mudamos, né, agora essa política com os ambulatórios também, mudamos a política com os hospitais. Outro serviço que também não foi incluído na Constituição inicial da RAPS foram os hospitais dia, que também são Uhum. muito importantes, né? Aí o Sim. CAISM, por exemplo, nós temos, né? Sim. Leito, nós temos hospital dia, temos ambulatório, um serviço, pô, fenomenal, né? Sim. E os serviços todos foram excluídos da RAPS e começaram a ser fechados, né? O Sim. que levou a problemas importantes para o atendimento no Brasil, atendimento de base comunitária, né? Pela ausência de ambulatório. A gente só tinha no Brasil, basicamente, a ideia de se trabalhar com atenção básica e CAPS. Uhum. CAPS é importante, mas é para um paciente em quadro mais crônico, que precisa de um trabalho, né, de reabilitação psicossocial. E nós temos a atenção básica é importante, mas pacientes com quadros mais leves, com mais fácil manejo. Uhum. Essa atenção intermediária de base comunitária, que é dada pelo ambulatório de especialidade, isso daí passou a não ser mais ofertado para as Sim. pessoas. Sim. Então, nós mudamos a política, incluímos agora oficialmente como parte da RAPS, além dos CAPs, das unidades de acolhimento, das residências terapêuticas, dos leitos de saúde mental, hospital geral, nós incluímos hospital psiquiátrico, ambulatório, hospital dia. Naquela ocasião, nós aumentamos o valor das diárias dos hospitais psiquiátricos em 65%, porque os hospitais psiquiátricos vinham sendo asfixiados no Brasil. Fazia quase 10 anos que não havia reajuste das diárias para os hospitais psiquiátricos. Nós colocamos a possibilidade de financiamento para ambulatórios, coisa que não existia. Enfim, então nós mudamos de maneira consistente a organização da rede assistencial, com a inclusão desses serviços, que são muito importantes, porque o paciente precisa ter uma rede organizada para ofertar cuidado para ele de acordo com a sua necessidade. Sim. Inclusive, é isso, Elson, que fala a Lei 10.216. Tem ali, né, no seu artigo 2º, fala que o tratamento precisa ser consentâneo à necessidade das pessoas, né? E não de acordo com concepções ideológicas de grupos que estão no poder em determinados momentos históricos. Uhum. Então, e nós colocamos recursos também, aumentamos recursos para o hospital psiquiátrico, colocamos mais recursos, colocamos recurso, né, que não existia, recurso para ambulatórios, a criação e manutenção de ambulatórios de saúde mental, mas também trabalhamos para a expansão dos outros serviços da rede. Só para que você saiba, no ano que a gente mudou a política e aumentou diária de hospital psiquiátrico e colocou dinheiro para a criação e fortalecimento de ambulatórios de saúde mental, naquele ano eu tive a oportunidade de criar no Brasil mais de 100 CAPs, ou seja, mantendo a expansão da série histórica dos CAPs. Ou seja, Sim. por quê? Porque, na verdade, uma coisa não exclui a outra. É isso que a gente precisa entender, né? Quando o paciente está bem, ok, ele está no serviço de base comunitária. Quando não está, ele precisa ser internado. Depois ele sai, volta para o serviço de base comunitária, enfim. É assim que precisa se dar o cuidado em saúde mental no Brasil, coisa que não vinha, infelizmente, acontecendo. E aí, então, mudamos a política, né? Enfim, começamos a implementar várias ações. Eu imagino a dificuldade que foi isso, querido. Gigantesca. Assim. Infelizmente, nós tivemos no Brasil, né? Enfim, a criação de uma cultura nessa área de saúde mental que, infelizmente, não tem nenhuma sustentação científica, não tem nenhuma sustentação acadêmica. Nós não temos no mundo nenhum país que fez o que o Brasil fez. Alguns países até começaram a fazer, perceberam o problema, recuaram, mas na magnitude que foi feito aqui, do jeito que foi feito aqui, não tem paralelo em nenhum lugar do mundo. Hoje o Brasil é um dos países, por exemplo, que tem a menor quantidade de leitos psiquiátricos no mundo. E tem vários trabalhos científicos mostrando que, em situações desse tipo, Elson, nós expomos a nossa população a aumento de suicídio, aumento de encarceramento e um aumento de pessoas com transtornos mentais graves em situação de rua. É o que a gente vinha enfrentando no Brasil. E aí, quando mudou o governo, né, enfim, eu fui convidado para assumir um outro desafio, que foi o de assumir a Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas. Uau! E foi Você não para, hein, querido? Foi um grande desafio porque a gente criou essa secretaria do zero, Elson.
Porque, na verdade, toda a política de drogas antes ficava no Ministério da Justiça e Segurança Pública, Uhum. numa secretaria lá chamada SENAD, a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas. Tanto a parte que a gente chama de redução de oferta de drogas, quanto a Uhum. parte que a gente chama de redução de demanda de drogas. Sim. Aí, quando iniciou a atual gestão do governo federal, eu fiz parte do governo de transição, e aí nós chegamos ao entendimento de que não fazia sentido, ou seja, você trabalhar políticas de prevenção de drogas, tratamento de dependentes químicos, reinserção social de dependentes químicos no Ministério da Justiça e Segurança Uhum. Pública. Lá deveriam, então, continuar as ações que a gente chama de redução de oferta de drogas, basicamente Repressão ao crime ações organizado. de repressão ao narcotráfico, crime organizado, mas que as ações que a gente chama de redução de demanda de drogas, que são as ações de prevenção de drogas, tratamento de dependente químico, reinserção social dessas pessoas, deveriam ir para um outro ministério, enfim. E aí nós, então, levamos essa política para o ministério, para o recém-criado também Ministério da Cidadania. E nós Uhum. criamos, no ano passado, essa secretaria do zero. Uau. Então, foi outro grande desafio, né, de criar uma secretaria, né, no segundo escalão do governo, né, Uhum. criar uma estrutura. Nós fizemos isso ano passado e também, tal qual ajudamos a fazer lá na saúde mental, também aqui na política de drogas, nós ajudamos na criação e publicação do que é considerada a nova política nacional sobre drogas, também buscando a mais efetividade para as ações de tratamento, reinserção social dos dependentes químicos, ações mais efetivas no combate ao narcotráfico, ao crime organizado, e ajudamos também na articulação para promulgação e publicação da nova lei de drogas, que Uhum. foi publicada então em junho do ano passado. E então, desde lá, a gente está buscando agora implementar essas novas ações para ajudarmos as mudanças de rumo, mudanças de paradigma, de entendimento na área de política sobre drogas também no Brasil. Querido, uau, fantástico, cara, parabéns, viu? Impressionante a Maravilha. sua capacidade de produção, assim. E quando era no mundo acadêmico de publicar artigos, também era mega produtivo. Na gestão de serviços de saúde mental, mega produtivo. E no planejamento de ações públicas de saúde mental, no Ministério primeiro da Saúde e depois da Cidadania, também mega produtivo. Isso que você está descrevendo, assim, acho que precisa ficar claro para quem escuta, para os nossos jovens talentos e para, enfim, a população geral, que é um marco na história da saúde mental brasileira. Eu acho que a história da saúde mental brasileira, daqui 20, 30, 40 anos, vai estar falando do professor Quirino Cordeiro e as ações Tá certo, tá que ele junto certo. com a equipe, enfim, com o apoio político que você conseguiu fomentar, as ações que você realizou. Assim, impressionante, Quirino. Parabéns, cara. É um Maravilha. orgulho mesmo, Obrigado. Obrigado. mesmo que a distância, ver o seu sucesso e o que você pôde contribuir para a saúde mental no Brasil. Impressionante. Ah, Obrigado mesmo. Valeu. Obrigado mesmo. e é assim, a gente já está no final do nosso horário, eu até sei que você tem muitos compromissos aí, preciso te liberar, mas ao mesmo tempo eu Não, queria. mas para esse papo aqui, a gente tem tempo sempre. Oh, valeu, querido. E aí, assim, como é o foco, nosso principal foco é para os nossos jovens talentos, eu queria que você finalizasse com uma mensagem para eles e, basicamente, como é que eles poderiam sonhar com uma carreira de tanto sucesso como a sua. Bom, então, primeiro, obrigado pela gentileza toda. Mas, na verdade, acho que uma coisa que acho que a gente precisa ter na vida, assim, a gente precisa estar aberto para as experiências, para as novidades. Às vezes a gente fica muito travado, né? E acho que a gente precisa estar aberto e encarar desafios. A gente precisa ter um grau aí de coragem para enfrentar situações, enfim. Isso daí acho que é muito importante, né? Enfim, tem essa disponibilidade para enfrentar o novo, para enfrentar situações que às vezes não são das mais favoráveis. Então, acho que isso daí é importante, acho que isso daí tem que estar na base né, Uhum, enfim, da ação, do trabalho, né? E eu acho que, enfim, a tentativa de tentar buscar construir coisas novas, coisas que possam
ajudar as pessoas e coisas que possam contribuir para a mudança social, né? Para que a gente possa ter uma sociedade melhor para todo mundo. E a gente pode fazer isso e deve fazer isso onde a gente está, né? Uhum. Então, se você está no mundo acadêmico, acho que é esse tipo de trabalho que você tem que buscar fazer. Se está na área de gestão, é esse tipo de trabalho que você tem que buscar fazer. Você está com a sua família, é esse tipo de trabalho que você tem que buscar fazer. Mas quando a gente pensa no bem comum, a gente pensa na coletividade, eu acho que as portas se abrem de um jeito mais fácil para a gente. Fantástico, querido. Ó, foi um prazer, uma honra receber você aqui no Por Onde Anda. E estamos esperando ansiosamente a sua volta, hein? Pô, caramba, meu. Quando voltar, com certeza a Unifesp vai ser um lugar que eu vou procurar abrigo novamente, porque eu tenho uma grande satisfação, enfim, de ser parte da história aí do Departamento de Psiquiatria da Unifesp. Aí, enfim, nós temos os melhores profissionais de psiquiatria do país, as maiores produções acadêmicas, as maiores reflexões sobre as coisas. Aí a gente vive realmente um ambiente acadêmico, né? Enfim, isso daí acho que é muito importante e a mim isso daí isso me atrai muito, né? E esse trabalho que é feito aí na Unifesp, que eu não posso deixar de frisar, né? Que é esse trabalho que eu estava citando há pouco, é um trabalho cooperativo, né? Enfim, as pessoas aí se ajudam muito, trabalham muito em grupos, trabalham com essa generosidade toda. Isso daí acho que é uma das marcas aí do Departamento de Psiquiatria da Unifesp como um todo, e isso é que também me cativou, né, enfim, para trabalhar aí com vocês e para estar junto. Então, eu queria mandar um grande abraço aí para os meus parceiros e dizer que em breve estou por aí. Tá bom. Querido, obrigado novamente. Elson, Grande de abraço. coração, obrigado, meu irmão, valeu mesmo. Um abração para você. E, ó, meu, parabéns aí pelo trabalho que você e o Bernardão estão fazendo no CAISM. Pô, daí é fundamental. A gente precisa, de verdade, cada vez mais de serviços de referência, como vocês estão construindo no CAISM. Parabéns. Valeu, grande abraço. Tchau, tchau.